Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. Acompanhe agora as notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, onde afirmou que neste mês o país deverá ter 22 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. E também os ministros Tarcísio e Rogério Marinho foram citados na conversa com apoiadores. O presidente também falou sobre lockdown. Esse mês nós devemos ter no mínimo 22 milhões de vacinas, esse mês. Alguns criticam o Brasil, não me criticam. A vacina, a gente só podia comprar depois que a Anvisa autorizar. Sim, com certeza. Não é só comprar qualquer negócio que aparecer aí. Então, começou a ser essas vacinas serem certificados pela Anvisa, estamos comprando. Tudo acontece agora, no momento certo. O Brasil, se não me engano, é o sexto que mais vacina. Sim. Tem Israel que está na frente, mas qual o número de habitantes de Israel? Sim. Se for falar de tamanho, é menor que o menor estado da nossa Sergipe. Sim. Lá, se não me engano, são 9 milhões de habitantes. Então é fácil você falar, vacinou 30%. É porque o presidente da geração Paulo Freire eu acho que não tenho certeza, eu acho que nós vacinamos em valores absolutos mais do que eles. Sim. Tá? Agora, um outro país também, né? É um país que não tem uma gota de petróleo, não tem terra fértil, não tem água, não tem nada. Só que tem um povo que realmente se dedica. E temos políticos diferentes do nosso aqui também, onde eu me incluo também, tá? Uma crítica geral. O senhor está de parabéns, presidente. Estão chamando o Tarcísio. Estou criticando os outros, não estou criticando todo mundo aí. Bom, eu tomei já as 2 doses da vacina. O ministro Tarcísio estão chamando de Aquaman, diz que está alagando o Nordeste lá de água, né? Não é o Tarcísio, esse é o Rogério Marinho. Ah, o Rogério Marinho. O Tarcísio é o contrário, ele asfalta até a praia. Enquanto estamos vendo muitos municípios vivendo alguns dos momentos mais desafiadores da pandemia, não é? Muitos estão se perguntando também, e se todo o dinheiro desviado pelos corruptos nos últimos anos em nosso país tivesse sido usado para construir e manter hospitais? Quantas vidas teriam sido salvas? Vidas salvas contra não só Covid-19, mas contra doenças, acidentes em emergências que levaram milhões de brasileiros ao longo das últimas décadas sem que tivessem tido a oportunidade de um atendimento melhor, qualificado, intensivo, eficaz, porque corruptos ficaram com o dinheiro que deveria ter sido para fins públicos investido. E assim, até uma brasileira postou nas redes sociais: verdade, só os elefantes brancos dos estádios em certos estados que não têm tradição de futebol e dos outros estados também, com o dinheiro desviado, nossa saúde, hospitais não estariam assim. Infelizmente, querem culpar o presidente por todas as mazelas que houve num passado próximo, postou uma brasileira. E as medidas de isolamento em estados repercutindo. O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo de uma manifestação ocorrida aqui em Brasília, em frente à residência do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, contra as novas medidas de isolamento decretadas na capital federal. No dia 26, ao anunciar o decreto de fechamento no Distrito Federal, Ibanez justificou que a taxa de ocupação de leitos em hospitais ultrapassava 98%. A deputada federal Bia Kicis destacou pelas redes sociais que foram desativados do ano passado para cá 70 leitos no Hospital de Santa Maria e mais 20 no Hospital de Base. Isso sem falar no Hospital de Campanha Mané Garrincha, que também foi desativado. O hospital custou mais de 79 milhões de reais e havia sido equipado com 197 leitos. Inclusive, houve em 2020 a abertura de uma investigação sobre supostos desvios relacionados ao Hospital de Campanha Mané Garrincha. Também em 2020, o secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso por suspeita de fraudes na compra de testes para a Covid-19. Mas sabe como é que é, né? Na hora do fecha-fecha, ninguém lembra desses detalhes. Sobre a manifestação em frente à casa do governador, Bia Kicis afirmou que o crescimento na porcentagem de ocupação de leitos se deu não porque houve um aumento no número de pacientes, mas porque o governo do Distrito Federal reduziu
os leitos. Voltando ao presidente Jair Bolsonaro, ele também usou as redes sociais para publicar uma lista com repasses federais feitos a estados e municípios. Além do Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Amazonas e Rio Grande do Norte estão com algum tipo de restrição para a circulação de pessoas devido à Covid-19. No caso do Distrito Federal, a previsão é de que o lockdown dure 15 dias. Preocupante, né? Essa questão de desativação de leitos, assim como a estratégia de basear os lockdowns de acordo com a taxa de ocupação. Uma coisa são 98% de 100 leitos, ou seja, 98 leitos. Outra coisa são 98% de 50 leitos, que dá 49. É muito fácil reduzir os leitos e aí, quando eles fazem falta, você coloca a culpa na população, coloca o povo para pagar a conta. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os governadores que decretaram medidas de isolamento devem assumir os custos de um novo auxílio emergencial a trabalhadores informais e desempregados. Na prática, o que a gente vê é que a coisa não falha nos estados quando se trata de cobrança de impostos. Essa não falha, né? Você tem que pagar suas contas, está impedido de trabalhar, você que lute. É mais ou menos essa mensagem que os governadores deixam para o povo. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Vimos que o presidente Jair Bolsonaro começou os trabalhos da semana ainda no domingo à noite com essa reunião que teve no Palácio da Alvorada. Não é? O presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Economia, ministro da Casa Civil, ministro da Saúde e ministro da Secretaria de Governo. Os assuntos tratados em evidência durante a semana: vacina, auxílio emergencial, PEC emergencial, emprego, situação da pandemia, conforme o próprio presidente informou em postagem em suas redes sociais. Quem também postou foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que no encontro reafirmou que é preciso manter o foco no atendimento dos doentes, na vacina e no auxílio. Nada é mais importante, disse Pacheco. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, se pronunciou também pela imprensa quando disse que foi informado na reunião que o governo vai entregar 140 milhões de doses de vacinas para os meses de março, abril e maio. Também, segundo ele, ficou acertado o auxílio emergencial, que deve ser mesmo no valor aproximado de 200 ou o valor de R$250 até o mês de junho, começando já agora no mês de março. Nesta reunião, a equipe econômica do governo, repassou ao presidente Jair Bolsonaro dados dos repasses financeiros a estados e municípios para o combate à pandemia da Covid-19 ao longo de 2020. Uma série de tabelas enviadas pela equipe econômica detalhando como foram divididos entre os estados federativos os 180 bilhões em medidas, 180 bilhões de reais, incluindo valores em execução orçamentária, resultado da suspensão de dívidas e itens sem impacto no resultado primário. E uma divulgação está causando grande alvoroço, pois o presidente Jair Bolsonaro divulgou valores em recursos federais destinados aos estados para combater a pandemia da Covid-19 ao longo dos últimos meses. Depois que alguns governadores decretaram lockdown e toques de recolher nos estados, o presidente alertou sobre o que pensa a respeito das medidas restritivas e demonstrou o quanto cada estado recebeu. E repercutiu muito isso. Governadores não gostaram, reclamaram e alguns até ameaçaram. Outros falaram de valores arrecadados em seus estados e enviados a Brasília, ao governo federal, em impostos, e que os valores repassados seriam apenas uma parte, os valores devolvidos de Brasília para os estados, e assim a polêmica foi estabelecida. De toda forma, é importante saber, já que o valor enviado aos estados não era algo integralmente previsto. Então foi algo a mais. Alguns municípios receberam algo a mais do que geralmente recebiam ou que receberiam em um momento normal. No fim das contas, a questão do Estado enviar impostos federais, isso é absolutamente normal também, não é? Acontece sempre.
A arrecadação acontece nos estados, a arrecadação dos impostos federais. Mas o importante saber o quanto que o governo devolveu em recursos para o combate especificamente à pandemia, fortalecer a saúde. A lista publicada pelo presidente no Twitter: Acre recebeu 6,8 bilhões de reais, de auxílio 1,38 bilhão, Alagoas 18,09 bilhões, auxílio 5,46 bilhões, Amazonas 18,5 bilhões, auxílio 6,84 bilhões, Amapá 6,7 bilhões, auxílio 1,47 bilhão. Bahia, 67,2 bilhões. Auxílio, 25,35 bilhões. Ceará, 42,5 bilhões. Auxílio, 15,17 bilhões. Distrito Federal, 9,8 bilhões. Auxílio, 3,45 bilhões. Espírito Santo, 16,1 bilhões. Auxílio, 5,57 bilhões. Goiás, 27,1 bilhões. Auxílio, 9,95 bilhões. Maranhão, 36 bilhões, auxílio 11,8 bilhões. Mato Grosso, 15,4 bilhões, auxílio 4,96 bilhões. Mato Grosso do Sul, 11,9 bilhões, auxílio 3,7 bilhões. Minas Gerais, 81,4 bilhões, auxílio 26,9 bilhões. Pará, 39,5 bilhões, auxílio 14,7 bilhões. Paraíba, 21,2 bilhões, auxílio 6,5 bilhões. Paraná, 38,6 bilhões, auxílio 13,7 bilhões. Pernambuco, 42,7 bilhões, auxílio 16,2 bilhões. Piauí, 19 bilhões, auxílio 5,68 bilhões. Rio de Janeiro, 76 bilhões, auxílio 24,9 bilhões. Rio Grande do Norte, 18,3 bilhões, auxílio 5,5 bilhões. Rio Grande do Sul, 40,9 bilhões, auxílio 12,2 bilhões. Rondônia, 8,6 bilhões, auxílio 2,6 bilhões. Roraima, 5,1 bilhões, auxílio 1,04 bilhão. E Santa Catarina, 21,6 bilhões, auxílio 7,22 bilhões. São Paulo recebeu 135 bilhões, auxílio 55,1 bilhões. Sergipe, 12,9 bilhões, auxílio 3,8 bilhões. Tocantins, 10,5 bilhões, auxílio 2,2 bilhões. E diante da exposição, 19, alguns dizem 18, 19, enfim, governadores, se vendo expostos, resolveram reagir e assim publicaram uma nota. Em meio a uma pandemia de proporção talvez inédita na história, agravada por uma contundente crise econômica e social, o governo federal parece priorizar a criação de confrontos e construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa essencial dos interesses da população. Adotando o padrão de comportamento do presidente da República, caberia aos estados esclarecer à população que o total dos impostos federais pagos pelos cidadãos e pelas empresas de todos os estados em 2020 somou 1,47 trilhão. Se os valores totais, conforme postado hoje, somam 837,4 bilhões, pergunta-se onde foram parar os outros 642 bilhões que cidadãos de cada cidade e cada estado brasileiro pagaram à União em 2020. Entre os que assinaram a nota estão os governadores de Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Entre os governadores que não quiseram assinar está, por exemplo, Romeu Zema, de Minas Gerais. Neste debate todo, seria importante sabermos o que foi enviado a mais, não é? Os governadores dizem que aí neste bolo de cada estado informado pelo presidente Jair Bolsonaro estão recursos de diversas áreas, incluindo educação, e enfim, outras áreas, além da saúde. Porque nós sabemos, todo mundo sabe, toda a vida, que muito de fato é arrecadado nos estados. E grande parte é imposto federal, e que é uma parcela que volta aos estados. Isso é normal. Então, o que os governadores estão dizendo, que o Estado manda mais do que recebe,
são nada mais, nada menos que os impostos federais. Não adianta também rebater o presidente com isso. Para não ficar em cima de um debate político, precisamos também saber o que foi recebido a mais por estado durante a pandemia. Sabemos que tem municípios que receberam muito dinheiro a mais para fazer alguma coisa a mais para atender os momentos críticos da pandemia, não é? Sabemos também que, mesmo com toda essa crise, estados e municípios estão em situação melhor financeira do que estavam antes da pandemia. Por isso, os governadores e prefeitos deveriam reagir mostrando e comprovando investimentos na área da saúde feitos com esses recursos recebidos. Se equiparam hospitais, compraram respiradores, equipamentos profissionais, enfim, UTIs. E ainda temos, por exemplo, esses hospitais de campanha, que custaram uma fortuna. E o que virou tudo isso? Recursos federais a mais foram enviados justamente para enfrentar a pandemia e evitar o colapso. E aí, qual é a resposta? Mas para apaziguar os ânimos de uma disputa que no fim das contas dá em nada para a população, o presidente da Câmara, Arthur Lira, agendou encontro então com governadores e o assunto principal, a pandemia e ações conjuntas para o enfrentamento do momento atual. O presidente da Câmara dos Deputados defende reforma no Código Eleitoral e redução do número de partidos. Segundo Arthur Lira, é preciso ter um regramento único para julgamento eleitoral no país, pois as regras eleitorais regionais geram dificuldades e problemas. Para ele, é preciso ter segurança jurídica nas eleições. O presidente da Câmara criticou o pluripartidarismo exagerado no país e as chamadas legendas de aluguel, mas defendeu os partidos de centro. Esses partidos são chamados de fisiologistas porque participariam de governos e buscariam cargos. Mas são esses partidos, na visão de Lira, que sempre se preocuparam com os problemas do país. Lira afirmou que os partidos de centro são o poder moderador, porque todas as matérias espinhosas não seriam aprovadas se não fossem os partidos de centro. Lira voltou a defender a desvinculação de recursos no Orçamento Geral da União. A proposta acaba com a exigência constitucional de gastos mínimos obrigatórios em diversas áreas, como saúde e educação. Para ele, no Brasil, os parlamentares são apenas carimbadores dos recursos orçamentários. Segundo Arthur Lira, a desvinculação orçamentária vai garantir que seja dada prioridade às áreas que necessitam naquele momento. Lira disse que no ano passado, por exemplo, sobrou dinheiro na educação e faltou dinheiro na saúde. Ele terminou questionando: alguém acha que os deputados e senadores vão deixar a saúde e a educação sem dinheiro, sem recursos? E nas polêmicas, os exemplos acabam falando contra os que criticam o presidente. Depois de João Dória ter de voltar às pressas de Miami, mais um político perdeu o sossego nas suas férias. Você viu a repercussão das férias do prefeito de Florianópolis em Cancún, no Caribe? E foi de lá, de Cancún, do hotel onde estava hospedado, no Caribe, que ele gravou seus pronunciamentos sobre o colapso no sistema de saúde de Florianópolis. E não deu outra. A notícia se espalhou e a repercussão negativa contra o prefeito foi inevitável. E ele decidiu antecipar a volta, divulgou uma nota se explicando: reconheço que não deveria ter me ausentado, por isso peço sinceras desculpas à cidade. Quem me acompanha sabe que sempre estive e estarei na linha de frente em todos os momentos críticos da nossa cidade, sem jamais me omitir. Mesmo assim, recebo com humildade as merecidas críticas por esse episódio, as quais procurarei recompensar com muito trabalho, disse o prefeito. Afinal, gente, quando começou a história da pandemia, a história do coronavírus na China?
Aos poucos, muitas das informações dadas como teoria da conspiração vão dando lugar a fatos. Uma delas é de que o vírus chinês não teria surgido em 2020, mas bem antes, em 2019. A nova informação vem de uma equipe da Organização Mundial da Saúde que investiga as origens do coronavírus na China e descobriu sinais de que o surto em Wuhan teria sido muito maior do que se pensava anteriormente. Os pesquisadores estão buscando na cidade acesso a centenas de milhares de amostras de sangue que a China ainda não disponibilizou para análise e, pelo andar da carruagem, provavelmente nunca liberem. O principal investigador da missão da OMS, o Peter Ben Embarek, disse que o grupo encontrou 13 cepas do vírus que teria circulado em Wuhan antes de dezembro de 2019. A descoberta de tantas variantes do vírus pode sugerir que ele estava circulando há mais tempo do que apenas naquele mês. Este material genético é provavelmente a primeira evidência física a emergir internacionalmente para reforçar tal possibilidade. Embarek, que acaba de voltar para a Suíça, afirmou à CNN que o vírus estava circulando amplamente em Wuhan em dezembro. O que é uma nova descoberta. Com essa nova informação, fica a pergunta: as tais variantes usadas como justificativa para as novas ondas, novos lockdowns, são de fato novas? Mais uma pergunta: será que algum dia o mundo terá acesso a toda a verdade sobre o vírus chinês? O que você acha? Comente aí. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E diante das críticas do presidente Jair Bolsonaro a respeito do impacto de fechamento de estados, agora o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Carlos Lula, fez uma carta com sugestões de medidas urgentes contra o colapso das redes pública e privada de saúde diante do aumento dos casos de Covid-19. As principais medidas orientadas: a proibição de eventos presenciais como shows, congressos, atividades religiosas, esportivas e correlatas em todo o território nacional. A suspensão das atividades presenciais de todos os níveis da educação do país. O toque de recolher nacional a partir das 20 horas até as 6 horas da manhã e durante os finais de semana. O fechamento das praias e bares. A adoção de trabalho remoto sempre que possível, tanto no setor público quanto no privado. A instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerados o fechamento dos aeroportos e do transporte interestadual. A adoção de medidas para a redução da superlotação nos transportes coletivos urbanos, a ampliação da testagem e acompanhamento dos testados com isolamento dos casos suspeitos e monitoramento dos contatos. Assinou a carta Carlos Lula, presidente do CONAS. Uma orientação para mais fechamento, mais restrições a nível de país. Na agenda desta segunda-feira, entre várias reuniões, o presidente Jair Bolsonaro teve um encontro com o vice-presidente Hamilton Mourão. O fato repercutiu, porque a primeira conversa reservada que ambos tiveram, depois daqueles fatos polêmicos e também do vazamento de conversas de um assessor de Mourão falando em impeachment com alguém da Câmara dos Deputados, né? O assessor que acabou sendo demitido por Mourão logo em seguida. O encontro foi nesta segunda tarde e de manhã Hamilton Mourão falou à imprensa afirmando que a única saída definitiva para conter o avanço da Covid-19 é vacinar todo mundo. Segundo ele, as outras iniciativas são paliativas. A saída é a gente ir conseguindo vacinar todos e, consequentemente, nós teremos condições de ter uma vida normal. Agora tem uma parcela da nossa população que não consegue e não aguenta ficar dentro de casa. Tem a turma jovem que vai para a festa, aí fica todo mundo aglomerado na festa e depois encontra o pai, a mãe, o avô, a avó, transmite alguma coisa, porque o mais novo, na maioria das vezes, não tem sintoma, mas continua transmitindo. São problemas que cada gestor tem que impedir que determinado tipo de atividade ocorra, disse o general, não sinalizando que apoia fechamento, mas que é preciso tomar cuidado. O Senado vota nesta terça-feira medida provisória que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19. A medida provisória 1026 de 2021, que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19, é um dos 4 itens da pauta da sessão deliberativa do plenário do Senado amanhã, terça-feira.
O texto, aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, dispensa licitações e estabelece regras mais flexíveis para a aquisição de insumos e serviços necessários à imunização. A MP determina que a aplicação de vacinas deve seguir o PNI, o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e autoriza estados e municípios a comprar e aplicar imunizantes caso a União não adquira doses suficientes para os grupos prioritários previstos. Também consta na pauta de votações proposta de emenda à Constituição, a PEC 186 de 2019, a chamada PEC emergencial. No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que amanhã só haverá discussão do texto, objeto de intensos debates entre os parlamentares. A votação da matéria está prevista para a próxima quarta-feira. Apresentado pelo Poder Executivo em 2019, o texto sofreu modificações sugeridas nas últimas semanas pela equipe econômica para compensar o pagamento de um novo auxílio emergencial. De Brasília, Fábio Santos. O governo brasileiro segue buscando acelerar a disponibilidade de vacinas em meio a uma disputa mundial por doses. Uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo suficiente para produzir 12,2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 chegou ao Brasil, hein? O material veio em um avião procedente da China, já foi encaminhado à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Com o material serão produzidas mais de 12 milhões de doses de vacina AstraZeneca Oxford. Outros 2,8 milhões de doses já estão sendo produzidos pela Fiocruz. Até junho, a Fiocruz estima receber ativos suficientes para produzir pelo menos 100 milhões de doses da vacina. Já o Instituto Butantan entregou mais 600 mil doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde, completando um lote total de 3,7 milhões de doses entregues dias antes. O Butantan garante a disponibilização, neste início de mês, de mais 1,7 milhão de doses. A briga de Ciro Gomes com o PT ou vice-versa segue em frente. E depois de Ciro afirmar que sua missão em 2022 é derrotar o PT, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, reagiu às declarações. Lamento que o objetivo do Ciro seja derrotar o PT, disse Gleisi. Para ela, o objetivo da oposição deve ser derrotar Jair Bolsonaro. Mas Ciro, como uma eterna mágoa de 2018, demonstra raiva ao PT. Em entrevista à imprensa, disse que intensificou a aproximação com siglas como DEM e PSD. Converso muito com petistas. Lá dentro tem um grupo que acha que o Lula, com a sua loucura e caudilismo, quer dizer, chamou Lula de louco, está passando de qualquer limite. Além de chamar Lula de louco, Ciro ainda disse que ele faz as coisas sem consultar ninguém, joga só. É o Pelé, disse Ciro, que no fim das contas acabou ofendendo até o jogador Pelé. Ele não cita o atual presidente porque acha que Bolsonaro está garantido no segundo turno. Nessa confusão aí, ele quer bater o PT no primeiro turno para daí enfrentar o presidente Jair Bolsonaro no segundo. É o que ele pensa. E assim, Ciro pretende atirar o que pode contra o PT. E ele parece que já tem uma aliada, gente, que também se frustrou com o PT. Marina Silva, que diz não ter planos de se lançar em uma nova disputa em 2022. Aos 63 anos, ela vive isolada em Brasília e disse à imprensa por telefone que só saiu de casa uma vez desde o dia 1º de março de 2020, quer dizer, um ano, para ir ao médico. Diz ela que saiu apenas uma vez em um ano. O presidente Jair Bolsonaro participou da despedida do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. Na ocasião, ele disse que governos anteriores praticamente romperam relações com os israelenses e que Shelley ficará marcado para sempre como seu amigo. O encontro aconteceu na Embaixada de Israel em Brasília. 2 anos no Brasil, o Shelley representando o Estado de Israel. Foram momentos, bastante proveitosos para o nosso país. Estive, no total da minha vida, 3 vezes em Israel, 2 vezes como presidente. Sim. Um bom relacionamento com o Benjamin Netanyahu. Evoluímos e muito, praticamente havia rompido, esta ligação Brasil-Israel com governos anteriores, nós restabelecemos e potencializamos.
Tenho certeza que quem vier substituí-lo aqui também fará um trabalho muito bom para os nossos países. Eu só tenho a agradecer. O Shelley fica marcado para sempre na minha vida, com um grande, não embaixador, grande amigo acima de tudo. Tá? Porque realmente ele sempre teve as portas abertas, em alguns momentos também precisei dele, imediatamente ele me atendeu e nós resolvemos aqueles problemas do momento. Estou muito feliz com a passagem dele aqui, agradeço a Deus, peço que ele seja bastante feliz e que, se possível, fique no Brasil, mesmo sendo embaixador. Muito obrigado. E Trump vai voltar. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou da Conferência de Ação Política Conservadora em Orlando, Flórida. E em seu discurso, encerramento do evento, Trump disse que não fundará um novo partido. Continua como membro do Partido Republicano. Não vamos começar um novo partido, isso é fake news. Nós já temos o Partido Republicano. Querem que façamos um novo partido para dividir os votos? E ainda ele declarou que, em crítica ao presidente atual dos Estados Unidos, Joe Biden, na sua avaliação, o democrata está soltando criminosos presos nas fronteiras. Nossa segurança, nossa cultura e nossa liberdade estão em jogo. Trump afirmou ainda que sua jornada está apenas começando. Segundo ele, daqui a 4 anos, o Partido Democrata perderá as eleições, cogitando voltar, segundo Trump, para derrotar os democratas pela 3ª vez. A montadora Renault anunciou investimento de 1,1 bilhão de reais no Brasil. Os recursos serão utilizados no complexo fabril da montadora no Paraná para a renovação de produtos e produção de um motor turbo. A Renault ainda afirmou que fará 5 lançamentos de produtos até meados de 2022, incluindo 2 veículos elétricos no país. Em comunicado à imprensa, Luiz Fernando Pedrucci, vice-presidente sênior da Renault para a América Latina, declarou: o mercado brasileiro continua sendo estratégico para o grupo Renault. Está aí uma excelente notícia. Tivemos a perda da Ford, que está agora na repercussão, envolvendo demite ou não demite, as concessionárias, as lojas da Ford Brasil afora, fecha ou não fecha, enfim. E essa boa notícia desse investimento bilionário da Renault. Em apenas 17 minutos após o lançamento, ocorrido a 1 hora e 54 minutos de Brasília, uma imagem belíssima, o satélite Amazônia 1 alcançou o destino a 752 quilômetros de altitude da superfície da Terra. O lançamento ocorreu a partir de Centro Espacial na Índia e marcou 2 avanços tecnológicos do país: o domínio completo do ciclo de desenvolvimento de um satélite, conhecimento dominado por apenas 20 países no mundo, agora o Brasil faz parte desse seleto grupo, e a validação de voo da plataforma multimissão, que funciona como um sistema adaptável modular que pode ser configurado de diversas maneiras para cumprir diferentes objetivos. A afirmação foi feita por Mônica Rocha, diretora substituta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O lançamento do satélite, fruto de uma parceria entre o Programa Espacial Brasileiro e a Índia, foi comemorado por técnicos, engenheiros e demais membros da equipe de desenvolvimento tecnológico do equipamento. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, acompanhou diretamente do Centro de Controle da Missão na Índia e fez questão de reafirmar a parceria entre os 2 países. Este momento representa o ápice desse esforço de desenvolvimento do projeto, feito por tantas pessoas. Esse satélite tem uma missão muito importante para o Brasil. Essa parceria entre Brasil e Índia vai crescer muito. Portanto, muito obrigado pelo lindo lançamento, lindo foguete e por todo o esforço. As bandeiras da Índia e do Brasil representam exatamente o que estamos fazendo aqui hoje. Uma relação cada vez mais forte, discursou o ministro para a equipe indiana após o anúncio do sucesso da missão. E a expectativa agora é que em breve novos lançamentos possam ocorrer aqui no Brasil, em Alcântara. E no final da sua agenda, o presidente Jair Bolsonaro teve mais uma conversa com apoiadores no Alvorada. Aí, presidente! Tudo bem, presidente? Tudo bem? Boa noite, meu presidente. Não está muito tarde, não. Não muito tarde, não. Tudo em paz aí? Preciso em paz, graças a Deus. Gostaram novamente da gasolina amanhã? Péssimo, né? Ele só sai depois do dia 20.
Não quer dizer que o outro vá interferir, né, para evitar o pessoal do mercado e falar um montão de besteira. Ou melhor, o pessoal especular no mercado. Mas a gente tem como atacar outras áreas, fraude, batismo, preço abusivo, para diminuir o preço. Tá? Porque 2 anos que ele teve lá, nada disso foi levado em conta. Buscar maneira de termos mais refinaria no Brasil, eu sei que demora, mas tem que começar. Tudo bem. Diretamente de João Pessoa, na Paraíba, viu, presidente? Hein? Diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Para ver o senhor aqui. Na Paraíba essa semana. Coisa boa. Presidente. E do Piauí. Monte Alegre do Piauí. Tive no Piauí também. Uma foto contigo? E vai, Parnaíba. vai voltar lá Tive agora. lá com o né? Monsanto lá. Não sei. A inauguração da ponte? Ainda tem uma ponte no rio Isso, Abunã. Santa Filomena. Não, Abunã é o Acre. Eu acho que tem uma ponte também lá. Tem uma ponte lá em isso. Foi bacana lá, cara. Gente pra caramba. Presidente, uma foto aqui. Sargento Betânia do Mato Grosso do Sul. Que cidade? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é o seu Niuac, né? É, né? Já fui muitas vezes. O Valdir também tá lá. Seu companheiro de colheita, né? De arroz, plantio, né? O Valdir e o Campo Portela. Grande. Portela eu não conheço, só o Valdir. Ficou boa? Eu tenho só Tira, foto lá de outra. Guarujá. De Guarujá, eu tenho uma foto aqui. Guarujá? Encosta, presidente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Boa, presidente. Muito bom. Posso ter a honra também? Opa. Alguém bate pra mim? Mais pra cá, por causa da luz. Mais pra cá um pouquinho, por causa da luz. Tira pra gente. O pessoal de Alcântara mandou um abraço pro senhor. Gostou muito da sua visita. Que time é esse? Botafogo? Nossa, Botafogo tem que ser Botafogo ganhando ou perdendo. Bate pra mim, só bate. Botafogo foi o primeiro pelo esse ano, né? Foi o primeiro a ser rebaixado. Mas ganhando ou perdendo tem que ser Botafogo. O meu Palmeiras ajudou o Botafogo. Perdeu no primeiro turno e empatou no segundo. Palmeiras é assim, aí Palmeiras O MS também. Tô passando aqui hoje. Um abraço aí pro pessoal do Maranhão que lhe ama. E você tem muitos apoiadores no Maranhão, com certeza tem. Vai ser posto uma agência da Caixa lá. É, o pessoal tá esperando os técnicos para fazer a vistoria. Já tem um prédio lá disponível. Coisa rápida, tá? Ó, eu tô com um pedido aqui do pessoal de Alcântara pro senhor, tá bom? Pode dar pra alguém ali. O Tchê já sabe o que é, o Tchê. Tia? Tchê. Bolsonaro, tirar uma foto? Posso? Tira. Obrigado, tá? Deus abençoe. Presidente, Tenente Diógenes da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Nós nos conhecemos desde 2017. Estamos ansiosos aí, ansiosos aí pela nossa nesse estúdio. Dentro do parlamento eu acho difícil passar. No Senado eu acho difícil. Mas você pode ver. GLO, quase não tivemos em 2 anos. Eu segurei. Porque se manda a tropa para a rua, depois acontece um embate. Morre um vagabundo, porque morreu com mais de 2 tiros, você acusa o lado de cá de execução. E o militar das Forças Armadas não está preparado, como você está, para combater a violência. Existe a possibilidade de isentar imposto de renda policial no Brasil? Existe? Senhor, manda um recado lá para Manaus. Eu não quero prometer nada. Não, mas Tá? Quando isento alguém de qualquer, eu tenho que arranjar outra fonte de custeio. Isso está na lei de responsabilidade fiscal. Manda um recado para Manaus. Eu tô quebrado Tá, aqui. ok. Tá. Tchau, tudo de bom. Nossa, a turma vai pedir, daí Tá bom, tá. eu tô meio quebrado aqui, tá? Me desculpa aqui. Então qualquer imposto que porventura, por exemplo, o decreto deve ser publicado amanhã cedo da zerar gás de cozinha, impostos federais e piscofins do diesel por 2 meses. Eu vou ter que tirar em algum lugar. Se eu for tirar imposto de renda de policial, vamos supor, vou ter que tirar policial civil, Forças Armadas. Não, quantia não, tem que aumentar imposto em outro lugar. Sim. Isso diz a lei de responsabilidade fiscal, que duvido que alguém consiga alterá-la, a não ser numa reforma tributária que está para acontecer. Ok. Tá? Como é que estava filmando? Eu ia mexer na tabela de imposto de renda, mas a pandemia me fez me endividar 700 bilhões. Aí tem uns caras que ficam, não assumiu o compromisso de campanha. É verdade, mas não esperava 700 bi o vírus. Só isso, mas não. Igual você prometeu uma bicicleta para o teu filho no Natal, mas alguém ficou doente, você gastou muito com o médico e não tem dinheiro para a bicicleta. Só isso. Então é esse problema que eu enfrentei por ocasião da pandemia. Agora, se tivesse o Haddad no meu lugar,
Esse lockdown também por aí seria brincadeira. Pior, Certo? 1000 vezes. Você imagina o que poderia estar acontecendo. Verdade. Okay? Presidente, existe algum projeto de turismo para o Rio de Janeiro, Búzios, Cabo Frio? Eu estou tentando ali um projeto para a região da Baía de Angra. Tem um decreto, e o decreto ambiental, quem desmarca é lei, não passei eu, para a gente transformar em interesse turístico a Baía de Angra. Daí tem recurso de fora para investir ali, fazer talvez um maior centro turístico da América do Sul, quem sabe do mundo. Exatamente. Então, isso pode acontecer. Tem muito potencial para isso, presidente. O Brasil todo tem. Arraial do Cabo também, que é pouquíssimo explorado. O Brasil todo é rico nessa. Nós somos o primeiro no mundo em belezas naturais. Agora nunca se deu bola para isso. Agora temos um ministro do turismo muito bom, é o Gilson, que entende do assunto, vai atrás, mesmo conseguiu recuperar parte do turismo. Ele coordenou todo o resgate do pessoal que estava com Covid fora do Brasil. Eu não sei o número exato aqui, mas mais de 50 mil, muito mais. Ele coordenou. E tem trabalhado nessa área do turismo. O Flávio Dino quer fazer motel para preso no Maranhão. Fiquei sabendo, não sei, é verdade isso? É verdade. O pessoal com fome, querendo assistência na saúde, ele fazendo motel para preso no Maranhão. Eu não confirmei. Mas é verdade. Eu sei que, poxa. É verdade. Obrigado. Sem comentário. O senhor tem autonomia para cortar esses tipos de projeto, presidente? Não. O dinheiro vai, se não for bem destinado, é outra história, não é comigo não. Não é comigo mais não, tá? Eu sou de Cabo Frio, presidente. Eu vejo uma situação muito precária no turismo de lá. Eu acho que tem que ser muito melhor explorado aquela região. Tem que conversar com o Gilson aí. Eu não vou começar a dar palpite no Brasil todo. Eu falei da Baía de Angra, que interessa para todo mundo. Tenho certeza de conseguir isso. O pessoal não vai mais, pouca gente vai curtir um outro país. É verdade. Com todo respeito a Cancún, né? Aqui é mais perto. Claro, com certeza. Desde que não explorem vocês com impostos. Por exemplo, é uma fortuna o que o navio se paga para parar no Brasil. Parar está errado, né? Aportar. Presidente, só uma pergunta. O senhor vai no Maranhão esse ano ainda? Não sei. Tem uma obra. Não tenho ideia. Eu sei que eu vou estar em algum lugar de Goiás agora quinta-feira. Não sei onde é não. Tá certo. A gente vai ver aquela ferrovia Norte-Sul que a gente espera terminar esse ano. Faltavam 1.500 quilômetros lá do Maranhão até... O porto de Itaqui tem que ser mais explorado, aquele porto. Ele tem um potencial econômico enorme e é pouco explorado. Tudo bem. Pessoal, presidente, prazer conhecer o senhor. Sou o professor Eric do Progressistas AM. Seu amigo aqui, ó. Quem é esse cara aí? Átila. Tá o Átila no meio. Quem é a direita aqui? É meu pai. Tá certo. Aqui. Opa, aperta aí. Sou um grande amigo lá da Câmara. Todo Átila Lins. Quem que é esse aqui? Sou eu. Você? Tô seu. Ó a máscara. Posso tirar uma foto do senhor? Tirei. Tira uma foto aí. Falei pra ele, vou falar hoje, presidente. Ele vai lá, vai lá. Aqui eu tô filmando. Pronto. Já. Obrigado. Só tirar uma selfie que é a última, presidente, por favor. Pessoal, obrigado. Valeu. Tchau. Valeu. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.